Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia, né, dos nossos webinários aqui. Hoje nós estamos recebendo o grande mestre, né, na verdade, nosso doutor, professor Silvânio Barcelos. É uma honra poder tê-lo aqui conosco. E aí eu passo a fala. Sejam bem-vindos, né, todos aqui novamente. Espero que seja uma noite de muito aprendizado para todos, né? Não tenho dúvidas disso. Podem deixar as perguntas aí no decorrer da live, a gente vai separando algumas para que o Silvânio possa respondê-las, né? Não esquecendo também da lista de presença, daqui a pouquinho vai estar rolando aí, a gente vai deixar no chat disponível e é válido ressaltar que essa lista ela fica ativada até as 22 horas do dia de hoje, tá ok? Então, eu passo agora a fala para a nossa coordenadora, professora Lídia Martins. Seja bem-vinda, Lídia. Bem-vindos, boa noite. Desculpe que aqui hoje está barulhento, estou aqui na coordenação, tá? Eu vou falar bem rapidamente, desejar boas-vindas a todos, né? Agradecer ao professor Silvano, né? Professor doutor Silvano, né? Não podemos esquecer disso, né? Nosso historiador, que vai hoje, com certeza, né, trouxe um tema magnífico, né? E boa noite, bem-vindo, alunos, colegas, tá? E eu vou deixar, professor, contigo. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer aqui ao convite, né, da nossa coordenadora, professora Lídia, do nosso querido colega, professor Ed Wilson, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né. Sejam bem-vindos todos os alunos do Invest que está assistindo aí, e porventura alguém de fora da comunidade do YouTube. Bom, antes de começar, né, a nossa aula, que é sobre um tema sobre o qual eu tenho pesquisado nos últimos 2 anos, né, esse tema provavelmente vai gerar um livro, eu já tenho material para começar, pelo menos, né, um livro sobre o problema da democracia, não só no Brasil, né, mas o problema da fragilidade da democracia em âmbito mundial, né, então nós estamos vivendo uma época sui generis, né, é interessante que o que era pura teoria da conspiração na minha juventude, e eu sempre gostei desses temas, mas a gente não falava isso jamais em público, né, porque você correria o risco de ser ridicularizado. E, por incrível que pareça, o que era teoria da conspiração, hoje é muito real, né, muito real, e ninguém faz nem mais questão de esconder. A ideia do colapso da liberdade de expressão, Big Techs ou Big Brother, é uma coisa que eu acho extremamente importante e uma coisa que deve ser colocada em debate, porque afeta a minha vida, afeta a vida de qualquer pessoa, e não, como eu disse antes, não em nível regional, isso é em nível internacional. O mundo inteiro está envolvido nisso. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer um passeio, né, pela história, para a gente entender, de fato, o que está acontecendo. Bom, como eu disse, os últimos 2 anos foram bem emblemáticos, né, nessa questão de controle de redes sociais. Bom, essa ideia, ela é um pouco antiga, tá, gente? Por que as Big Techs, hoje, elas estão sob os holofotes, né, desse problema que afeta a todos nós? Bom, aí a gente precisa retornar um pouco à história da grande mídia, principalmente depois da invenção do rádio. Então, nós temos ali, no período da Alemanha nazista, o projeto nazista, né, ele precisava da adesão de toda a população. Bom, e que forma eles poderiam atingir a toda a população para que eles ajudassem os nazistas nesse projeto de dominação global? Como a gente sabe, as pretensões dos nazistas eram globalistas, né? Então, na fase 1 do projeto nazista, que ele chamava de Lebensraum, né? Obrigado, alguém colocou o link aí do Clube de Autores, muito obrigado. Tá, então, a fase 1 do projeto nazista de dominação era a unificação dos países de língua germânica, Áustria, Hungria, Prússia, né? Então, e essa fase eles conquistaram rapidamente, sem
derramamento de sangue, né? Eles apenas anexaram a Áustria e a Hungria. A fase 2 seria a dominação de toda a Europa, mas eles encontraram uma verdadeira barreira pela frente na Rússia, na União Soviética, na época, hoje a Rússia, né? Tá, então, e a fase 3 era globalista, tá, gente? Era uma dominação em escala global. Imagina só se eles tivessem conseguido. Provavelmente o que tivesse sobrado da população brasileira, nós estaríamos aqui falando em alemão, não é? Bom, e como que qual era o aparato tecnológico para se conseguir atingir a toda a população, para que eles aceitassem pacificamente um projeto dessa natureza, de limpeza étnica, do arianismo, né, tudo aquilo que a gente conhece, né, que nós estamos cansados de saber no âmbito da história. Era preciso uma propaganda ostensiva pelo veículo de comunicação de massa mais poderoso que a humanidade tinha inventado na época, que era o rádio, né? Então, tem até trabalhos de sociologia, de história, chamado de a Era do Rádio. Então, você tinha ali uma propaganda intensa, um bombardeio, um verdadeiro bombardeio de propaganda. Eles colocavam alto-falantes, né, em locais públicos, praças, colocavam até dentro das igrejas. Então, não tinha como você escapar daquele processo de alienação. Bom, e foi nesse momento, com a Era do Rádio, que eles criaram um poderoso aparato de comunicação de massa, que nós chamamos de a grande mídia, né? Porque antigamente as notícias eram veiculadas em jornais impressos, e isso não atingia toda a população. Com o advento do rádio, a coisa mudou totalmente. Bom, quando chegou a televisão, isso aumentou de uma forma exponencial, também como nunca antes vista na história. A escola de Frankfurt, você tem ali os fundadores da escola de Frankfurt, né, que é o Georg Lukács e o Max Horkheimer, né, o Theodor Adorno. Na década de 60, eles publicaram obras em torno de um conceito de indústria cultural, onde eles faziam uma severa crítica, né, ao poder exacerbado da grande mídia, né? Então, olha só, lá na década de 60, eles já estavam fazendo essa crítica, né, alertando, falando, olha, cuidado com isso, né, é muito poder concentrado nas mãos da grande mídia. Bom, esse poder da grande mídia, ele foi também aumentado de uma forma, assim, absurda, com o advento da internet. Tá, então, continuando a reflexão aqui, né, esse poder, né, das Big Techs tem a ver aí com a influência da grande mídia. Só que, quando a gente pensa na grande mídia, antes do advento da internet, a gente sabe que a internet foi criada pelos militares na década de 60, e ela só se popularizou, de fato, a partir da década de 80, na década de 90 ela já estava bem difundida, e aqui no século 21 ela se tornou uma coisa banal da vida. Antes da internet, nós estávamos, a grande mídia, quer dizer, o que significa a grande mídia? Os grandes conglomerados midiáticos de influência global. Nós podemos citar como exemplo aí, a Rede Globo, o SBT, todos os grandes veículos de mídia. Então, eles eram os únicos veículos para difusão, né, para exercer aí o trabalho de jornalismo, né? Então, nós éramos praticamente vítimas de um sistema, né, de noticiários, e a ideia é que, será que eles eram éticos? Será que eles estavam dizendo a verdade, né? Ou será que eles não estavam selecionando notícias com um determinado fim? Porque a ideia do mundo do jornalismo, né, principalmente televisivo, ela é bem interessante, porque milhares de coisas ocorrem no mundo inteiro. Mas se você quer induzir, né, criar uma narrativa, você seleciona os acontecimentos que corroboram com determinada narrativa. Então, eles não precisam mentir para criar uma narrativa. E isso era um poder extraordinário, tá, gente? Bom, eu tenho
63 anos, acompanhei, já estava até com bastante idade, na época da eleição do Fernando Collor de Mello. Foi o primeiro fenômeno, né, de eleições presidenciais com a utilização da grande mídia. Fizeram, foi uma jogada de marketing entabelada pela Globo, extraordinária. O resultado foi que ele ganhou de lavada no primeiro turno, não é? Tá, então, olha só o poder que a grande mídia detinha. Bom, e poder vem junto com dinheiro. Então, eles enriqueceram muito, muito nesse processo. Então, a ideia que eu quero que fique bem clara aqui, é que nós éramos prisioneiros, né, da grande mídia. Não tínhamos nenhuma alternativa. Então, era realmente um veículo que poderia ser utilizado ou não para manipulação do nosso pensamento. Bom, aí, de acordo aí com o pessoal da Escola de Frankfurt, né, que eu acabei de citar, o Theodor Adorno, Max Horkheimer, nós éramos vítimas, sim, de um processo impressionante de alienação. Isso era constante, porque com o advento da televisão, a televisão se tornou uma loucura. Não precisa você estar na sala para você ouvir o noticiário. Às vezes você não gosta de um determinado canal, mas alguém da tua casa gosta, e você está no banheiro e você está ouvindo aquilo. Então, o alcance é extraordinário. Bom, aí aconteceu uma pedra de tropeço no caminho, né, desse processo alienante da grande mídia. Essa pedra de tropeço foram, né, as Big Techs, né, as redes sociais. Bom, a partir da popularização, e principalmente aí na última década, qualquer pessoa com celular na mão se tornava repórter, né? Começou a dar opinião, começaram a discutir na rede, e isso criou um poder paralelo que balançou as estruturas das grandes mídias. Tanto que várias grandes mídias fecharam, né? A Rede Globo já não é mais, para citar esse exemplo aí, a Rede Globo já não é mais todo esse poder que antes ela tinha. Aliás, estão demitindo gente, né? A gente sabe, a gente tem acompanhado aí nos noticiários, tá? Bom, aí tem um probleminha, porque normalmente os governos se utilizavam da grande mídia para impor as suas agendas, né? E se mantendo no poder através de narrativas. De que forma que eles controlavam a grande mídia? Com dinheiro, gente. Sem dúvida alguma o dinheiro que move tudo isso, né? Todos nós sabemos disso. Então, uma coisa que todo mundo sabe, que é bem senso comum, os maiores clientes das grandes mídias sempre foram os governos. Chovia rios de dinheiro. Então, não tinha como, né, os jornalistas, por exemplo, mesmo que quisesse fazer uma matéria contra o governo, eles não poderiam fazer isso de forma muito aberta, porque, afinal de contas, estava falando aí quase do próprio patrão, né, do maior investidor, né, do maior fornecedor de dinheiro até pela sobrevivência da própria empresa. Mas as redes sociais quebraram esse monopólio. Isso mudou drasticamente esse jogo do poder em escala global, não é? Bom, desde então, políticos têm se preocupado com essa liberdade na internet. Inclusive no governo, eu não sei precisar bem se foi no governo da Dilma, ou se ainda foi no governo de Lula, que eles estavam discutindo no Congresso Nacional o marco legal da internet. Bom, esse é um nome bonito para uma coisa feia. O marco legal da internet era a censura da internet. Então, passaram a censurar a internet, como ocorre em países muito fechados, né, como a China, Coreia do Norte, na Rússia em determinada proporção, não é? Tá, ele já ventilava isso aí no governo que antecedeu esse governo que nós estamos agora, a questão do controle da internet. Bom, o que começou apenas como debates, né, ele, na verdade, passou a ser uma
prática, né? Uma prática que aqui nos últimos 3 anos se tornaram em ações efetivas, tá? Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui através da análise dos slides, para a gente, exatamente, Aline, principalmente o Twitter, né? Bom, só para se ter uma ideia, o Twitter deletou um presidente da nação mais poderosa do mundo. É claro que estava em processo aí de apuração de eleição, mas ele ainda era presidente. Imagina se você deleta um presidente da república da nação mais poderosa do mundo, com 60 milhões de seguidores. Imagina o que ele faz com réis mortais, né, com pessoas de menor importância, né, no cenário internacional. Então, esse controle das Big Techs é uma coisa extremamente real, tá? Bom, professor Ed, tem como passar o slide, por favor? Agora eu queria que vocês me acompanhassem, tá? Para a gente ver, entender de fato, né? Como que isso está ocorrendo e qual é a minha dedução sobre isso, tá, gente? Então, bom, essas são deduções minhas, tá? Que pode ser questionada, obviamente, pode ser ou não ser um correspondente da realidade, mas é fruto de minhas conclusões. É claro que tem gente que pensa da mesma forma, tá? Bom, eu vou colocar aqui Moisés Curva, Moisés está falando aqui a questão da Deep Web. Gente, a Deep Web, né, eu acho que o aplicativo Tor nunca vendeu tanto, né, não sei como que ele não bugou ainda. E não só a Deep Web, né, como também as pessoas estão migrando para redes alternativas, onde eles têm, eu não sei se tem certeza ou não, mas pelo menos é uma possibilidade, como, por exemplo, disso que eu estou falando, quando o Mark Zuckerberg resolveu anexar o WhatsApp ao Facebook, então, isso significava que o WhatsApp passou a ser uma rede controlada. Gente, eu não sei se vocês vão lembrar disso, aconteceu há poucos dias atrás, né? Aqui em 2021, mais de 25 milhões de pessoas migraram para o Telegram em menos de 2 dias, né? Olha só como que a coisa é preocupante, não é? Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos, numa quantidade enorme de exemplos, mas só alguns que eu encontrei aleatório, para a gente perceber como que as Big Techs estão realmente agindo nesse sentido, agindo como censores, né? Agindo para censurar tudo aquilo com o qual eles não concordam, tá, gente? Bom, não é porque... É só fazer um parênteses aqui. A gente sabe que toda rede social, quando você entra, você assina lá um contrato, né? Um contrato das normas. E na verdade, ninguém lê aquilo lá. Você só clica e entra. Mas o contrato, ele é meio universal. Você não pode, por exemplo, postar um conteúdo de pedofilia, né? Você não pode postar alguma coisa de injúria racial e tudo mais. Bom, perfeito. Isso é caso de polícia, tá, gente? Isso é caso que pode dar condenação. Isso é perfeitamente normal. Não estamos falando nesse sentido. Estamos falando de censura de uma pessoa que defende uma ideologia contrária, por exemplo. Aí não estou aqui defendendo nem esquerda, nem direita, nem conservadorismo, nem o progressismo. A ideia não é essa. É muito mais grave do que a gente imagina, tá? Então, olha só aqui, né, o Facebook, né? O pessoal do Facebook comemorando, né, a perseguição aos conservadores, né? Tem como você passar o outro, professor Ed? Eu estou colocando só uns exemplos para a gente começar a raciocinar, tá? Gente, o projeto Veritas, ele é um... desculpa aí, gente. Só tomar uma água. O projeto Veritas é um projeto conservador norte-americano que está há muito tempo em operação e ele foi deletado, né? Um dos canais principais do projeto Veritas foi deletado, só para a gente ter ideia como que isso está caminhando. Pois é, aí agora a gente vai começar a refletir sobre tudo isso, tá? Eu mostrei alguns exemplos, né, para ficar claro
que nós não estamos falando de hipóteses, de forma alguma, não é, gente? Estamos falando aqui de casos concretos, de realidade absoluta. Bom, deixa eu ler aqui o mitos mestre, confusão, todo mundo vai usar. Bom, aí você está falando linguagem de TI, eu não compreendo muito, mas concordo contigo, né? A gente vai ter que encontrar alternativa, né? Exatamente, Edson Nogueira. Essa é a questão, nós vamos chegar nisso aí no final, tá? Olha o que o Edson Nogueira escreveu aqui. Já saiu aqui. Mas ele está falando aqui, enquanto a galera ri do Trump sendo cansado, eles não fazem ideia do que as Big Techs são capazes. É aí nesse ponto que eu quero chegar. Mas antes, vamos fazer uma reflexão histórica e sociológica, tá? Bom, a gente precisa retornar aí na própria história da humanidade. A ideia é a seguinte: como chegamos até aqui? Bom, desde tempos imemoriais, quando a gente vivíamos nas cavernas, que o homem busca, ele busca, né, entre outras coisas primordiais, ele busca a liberdade e a felicidade. Isso é que nos move, né? Então, hoje nós chegamos nesse nível aqui de tecnologia, de sofisticação, exatamente por essa busca incessante por liberdade e felicidade. Bom, a gente bateu a cabeça por aí, né? Tivemos tempos muito tenebrosos, tivemos tempos luminosos também, ao contrário. Então, nesse processo evolutivo, né, para a construção aqui da própria civilização ocidental, nós tivemos vários calços e percalços, né? E como a gente vai ver aqui mais adiante, nós tivemos momentos assim que nós chegamos muito próximos da ideia de democracia e liberdade, como, por exemplo, na Revolução Americana de 1776, né? E com a assinatura da Declaração de Independência. Ela foi um marco, né? Um marco na história humana em relação às liberdades. Então, foram momentos luminosos da nossa história e isso era para ter aumentado, era para ter progredido. E, por incrível que pareça, nós estamos regredindo aqui no século XXI, tá? Pode mudar, por favor, professor? Bom, vamos analisar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre a penosa conquista das liberdades, não é? Temos aqui, antes de Cristo, né, Sócrates, ele morreu em 399 antes de Cristo. Como ele era uma pessoa muito importante, ele não foi executado, deram a chance para ele se matar. Aí deram cicuta para ele. Bom, ele foi morto por uma questão de liberdade de expressão, tá, gente? Ele foi cancelado. Bom, ele morreu por afrontar, né, os poderosos na cidade de Atenas. Ele falava abertamente, né, da inutilidade dos deuses da Grécia. Isso era um grande pecado, né, um grande crime perante aquela sociedade. Mas então, na verdade, o que aconteceu com Sócrates é que silenciaram ele. Bom, uma outra pessoa, se você puder mudar, tá, professor? Uma outra pessoa que é mais conhecida de todos nós, né, que é a base aqui da própria civilização ocidental, foi Cristo, né, que foi crucificado mais ou menos entre o ano 30 e 33 depois de Cristo, e também foi um caso de cancelamento. Você tem aqui o Jesus, né, da narrativa bíblica, e você tem o Jesus histórico. Da narrativa bíblica, ele é um estudo bem mais aprofundado, aí já entra questões de teologia. Mas você tem o Jesus histórico, e nessa interpretação do Jesus histórico, ou seja, né, a forma como a história, né, viu a ação de Jesus, via ele como um tremendo de um revolucionário, porque ele estava em pleno Império Romano e pregando, falando coisas que ia de encontro
aos interesses do Império, né, do todo-poderoso Império Romano, como, por exemplo, colocando no mesmo nível de direitos o escravo e a pessoa liberta, né, o escravo, né, e o pessoal da nobreza romana. Então, isso era imperdoável. Bom, sabemos também que ele afrontou o poder dos sacerdotes, né, dos sacerdotes de Israel, né, então você tem aí duas condicionantes. Mas o que Jesus pregava era uma coisa extraordinariamente perigosa, né, perigosa para o sistema, para o mecanismo que tinha naquela época. Então, nós temos aqui um segundo cancelamento muito, muito antigo, né? Pode mudar, por favor, professor? Bom, aí a gente dá um pulo aí, né, do início da era cristã, aqui para o finalzinho do século XVII, né, quando Giordano Bruno foi queimado vivo no Campo dei Fiori, em Roma, sob acusação de heresia e blasfêmia. Bom, o Giordano Bruno, ele se atreveu a concordar, né, com Galileu Galilei, que tinha se apoiado na teoria de Copérnico, né, do heliocentrismo, e ele se atreveu a falar livremente em praça pública que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas exatamente o contrário. Isso ia contra a narrativa oficial dos poderes estabelecidos, e olha só aí outro cancelamento, né? Isso foi em 16 de fevereiro de 1600. Bom, a Santa Inquisição perseguiu muita gente, né? Muita gente, e isso, de certa forma, são censuras, né? Censuras quando a pessoa defende um pensamento que é contrário aos poderes hegemônicos, né? Aos grupos que estão ocupando o poder nesse momento da história. E isso esse momento da história era muito violento, né, de fato. Muitas das vezes ele pagava com a própria vida, ou prisão perpétua, né? Então as penas, né, eram duríssimas nesses casos, não é? Pode passar, por favor, professor? Pessoal, se vocês forem tendo dúvida aí, tá, por favor, né, façam perguntas aí, depois a gente vai abrir para o debate, tá? Bom, então, nesse tortuoso caminho, né, de conquista das liberdades, nós temos aqui um momento de grande convergência, mais importante, inclusive, do que a própria Revolução Francesa, que foi a Revolução Americana de 1776. Na verdade, foi o processo de independência das 13 colônias no norte da América, que eram colônia da Grã-Bretanha, e essas colônias, elas se organizaram por conta de uma série de desmandos, né, da coroa britânica. Bom, na verdade, a gota d'água foi a festa do chá em Boston. O chá é um produto essencial, né? Então, você tem ali nos Estados Unidos, descendente dos ingleses. Eles aumentaram os impostos sobre o chá e assinaram a lei do chá, né? A Tea Law, né, que falava, que obrigava aos colonos aqui nas 13 colônias no norte da América a comercializarem somente com a Companhia das Índias Orientais, que era da coroa britânica. Bom, isso foi a gota d'água, foi uma série de desmandos, né, que levaram as 13 colônias a se organizarem. Eles começaram a fazer reuniões entre as principais lideranças das 13 colônias na cidade de Filadélfia, né? Por isso a cidade da Filadélfia é emblemática. Quem gosta daquela série Rock Balboa vai perceber que tudo acontece ali na cidade de Filadélfia, né? Tem uma cena, eu não sei, eu acho que é do Rock 1, que ele está correndo sozinho e ele sobe uma escadaria. Então foi exatamente ali que aconteceu o segundo congresso, né? O Congresso americano, foi onde eles resolveram se autoproclamar independentes da Inglaterra. Olha só como isso foi um ato, assim, de extrema audácia, né? Ela ainda era colônia, em 1776, e eles declararam a independência, assinaram a Declaração de Independência. Figuras ilustres como George Washington, hoje a capital de lá leva esse nome, né? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e um monte de outros representantes do movimento patriota
eles se declararam independentes, então eles já consideravam e formaram os Estados Unidos, né? A união das 13 colônias se tornou os Estados Unidos da América. Bom, mais tarde, essas colônias se fragmentaram em 50 estados da federação e mais o Distrito Federal, que é lá em Washington. Bom, com essa assinatura, da Declaração de Independência, todo o inglês que estava no território deles era automaticamente inimigo, simples invasores, e não mais o colonizador. Bom, mas o que eu quero dizer é que o fruto desta Revolução Americana, né, você tem aí o George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, são considerados pais fundadores dos Estados Unidos. Gente, sem dúvida alguma, gostando ou não, né, dos norte-americanos, né, que na historiografia há um certo assim, preconceito com relação aos Estados Unidos, mas gostando ou não, foi a maior experiência, né, foi o mais próximo que uma nação pôde chegar de uma democracia, tá? Bom, a gente sabe que a democracia plena, ela é basicamente impossível, mas a experiência norte-americana foi a que mais se aproximou de tudo isso. Mais tarde, em acho que 1780, 1781, quando a Inglaterra, né, reconheceu a independência da colônia, aí eles escreveram, né, a primeira Constituição. Bom, e essa Constituição tem alguns pilares, algumas cláusulas pétreas, que são extraordinárias em relação à liberdade, né? As liberdades individuais. Bom, entre essas cláusulas pétreas, bom, gente, cláusulas pétreas são aquelas que o Congresso Nacional, quer dizer, o Poder Legislativo, não podem mexer, tá? Uma cláusula pétrea só pode ser modificada se for escrever uma nova Constituição, quando convoca uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição. Então, nessas cláusulas pétreas, está aqui, soberania popular, tá, gente? Aquela ideia fundamental da experiência norte-americana, que se resume nessa máxima, we the people, né? Nós, o povo. Então, o povo é soberano, o poder emana do povo, não é? Então, olha como que chegou bem próximo de uma ideia de democracia. Bom, é claro que com toda a fragilidade, o sistema ainda era escravocrata, né? Então essas coisas não acontecem assim, a evolução não acontece da noite para o dia, é um processo histórico, obviamente, né? Então, olha, a primeira de todas, soberania popular. É incrível. Então, o poder está na mão do povo, tá? Inclusive, é por conta dessa cláusula pétrea e a segunda emenda que a maioria dos estados norte-americanos incentiva a população a se armar, né? Bom, aí, ó, gente, me perdoe os defensores, né, do desarmamento, mas essa questão aqui, da forma como eles entendem, uma população armada pode se defender, inclusive, de um governo desonesto, de um governo mal intencionado que detém o monopólio da força. Então, as forças armadas são do governo e eles têm o monopólio da força. Mas uma população armada pode se defender até da tirania de seus governantes, tá? Então, soberania popular. A segunda grande questão aqui, que faz parte das cláusulas pétreas da Constituição norte-americana, que não mudou até hoje, né? Convém lembrar aqui, né, gente? É governo limitado, tá? Um Estado pequeno, um Estado enxuto. Inclusive, com o sistema do federalismo, ele é mais, o governo é mais limitado ainda. Tá, e a terceira, separação dos poderes. Essa separação dos poderes é uma coisa, você precisa ter a harmonia entre os poderes. Então, cada poder, ele tem a sua autonomia, mas ele não pode afetar os outros poderes. Então, um controla o outro, né? E isso produz um estado de maior harmonia, né? E menos... Bom, aqui está o mitos mestre, relaxa, professor, é coisa natural, cultural.
Exatamente, essa é a ideia, tá? Mitos mestre, muito boa, muito bom, muito boa a sua intervenção aí, tá? Bom, ele está falando aqui, ó, porque até a diferença de tipo de poder que um tem sobre o outro é totalmente diferente na prática. Sim, concordo. Tá, então, o governo limitado é um outro pilar, né, dessa experiência. A outra, separação de poderes, e o outro é sistema de freios e contrapesos, que devia ter em todos os governos no mundo inteiro. Gente, esse sistema de freios e contrapesos é o seguinte: a natureza do ser humano não é muito confiável. Aí você tem uma perspectiva hobbesiana. Se a gente pensar lá nos contratualistas, você tem o Rousseau, que é o inverso, né, do Thomas Hobbes, né? Para o Rousseau, o homem é bom de natureza e a sociedade que estraga ele. Então, ele tem uma crença na bondade natural do ser humano. Então, é a sociedade que corrompe o indivíduo. Já para o Hobbes, né, ele tem aquele pensamento que o homem é o lobo do próprio homem. Para ele, é o contrário. O homem, ele, quando está em estado de natureza, a sua própria natureza é má, e é a sociedade, o contrato social, que vai pacificar esse indivíduo, tá? Então, é esse sistema aqui de freios e contrapesos. Tá também na essência da Constituição norte-americana. Esse sistema de freios e contrapesos é um poder vigiar o outro, tá? E isso é muito evidente nos Estados Unidos. Basta ver como é feita a eleição lá, né, gente? É uma eleição extremamente complexa. Não é um voto direto. O povo vota e aí é aquele estado, o estado que tem a maior votação em um partido, os representantes, os delegados, né, desse partido vitorioso é que vão apresentar o voto lá no finalzinho do mês de dezembro. Então, exatamente, foi pensando no sistema de freios e contrapesos que a eleição norte-americana é desta forma, tá? Pode passar, por favor, tá, professor Ed? Bom, essa ideia aqui, ó, do sistema de freios e contrapesos. Como o mundo político não é feito de santos, né, e nunca foi, e sempre que alguém tiver o poder na mão, ele tenderá a extrapolar esse poder para além daquilo que é definido por lei. Todo mundo sabe, se você quiser conhecer uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, dá dinheiro e poder para ela. Aí, de fato, você vai conhecer quem é esta pessoa, não é? Então, para impedir esse abuso, é que foi criado esses sistemas de freios e contrapesos, tá? Também um dos grandes pilares aqui da Constituição norte-americana. Pode mudar, por favor, tá, professor? Desculpa aí, né? Você tem que ficar mudando aí, né? Bom, mas é na parte do Bill of Rights, né? A Declaração dos Direitos, onde aparece explicitamente, né, a ideia da liberdade de expressão, tá? As liberdades individuais, tá? Bom, aqui na Declaração dos Direitos, você tem aqui a liberdade de expressão, a liberdade de religião, né? Você pode professar a religião que você gosta, né? Que você se harmoniza com ela, o direito de guardar e usar armas, né? Como eu disse anteriormente, o pensamento é exatamente aquele, e a liberdade de assembleia, quer dizer, você pode fazer greve, pode e deve fazer greve, é um exercício saudável, né, da própria ideia de democracia. Você faz greve para manifestar publicamente que você está sendo prejudicado, que os seus direitos não estão sendo respeitados, né? Então, liberdade de assembleia abarca tudo isso, tá, gente? E a liberdade de petição. Você pode entrar na justiça contra qualquer pessoa, tá? Então, essa é a essência aqui da Bill of Rights, né? Então, sem dúvida alguma, gente, o ano de 1776, a Revolução Americana de 1776, foi um marco, né, na história das liberdades, né, do ser humano, tá? E é interessante, né, a gente perceber aqui que o primeiro dos direitos, né, que é básico, inclusive, do meu ponto de vista, é um direito universal. O que é um direito universal e natural?
é um direito que está acima do ordenamento jurídico, é um direito que está acima das constituições, é um direito universal, natural, do próprio conceito de humanidade, que é a liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão, nós temos que pensar naquele embate de forças entre o conceito de livre-arbítrio e o conceito de causa e efeito. Nós somos livres para fazer o que quisermos, mas respondemos por aquilo que fizermos, não é? Essa é a ideia aqui da liberdade de expressão. Eu posso falar, mas eu sou responsável por aquilo, e se for uma coisa ofensiva, eu vou responder por aquilo na mesma medida da ofensa, tá? Mas aí, quando você tem um sistema, um mecanismo que te tira essa liberdade de expressão, então a própria democracia está em perigo, não é? Então, é uma coisa assim para a gente pensar, não é, gente? Professor Ed, quer falar alguma coisa? Não? Eu posso fazer uma pequena observação assim. Oi? Eu sempre comento com os alunos que Sim. Isso que o senhor falou agora aí, né? A questão da liberdade de expressão. Que às Sim. vezes, por exemplo, o simples fato, não foi eu que publiquei, mas o simples fato de você compartilhar algo que outra pessoa publicou, já te faz autor também do material ali, não é mesmo? Exatamente, professor Ed. Você tocou num ponto aqui que é muito problemático nos tempos atuais, que é a ideia de você propagar fake news, né, professor Ed? Então, você, de fato, quando você retransmite uma mensagem, você está ampliando o alcance dela e você é responsável por ela, sim, não é? Você está replicando. Gente, antes, aí eu lembro, no começo, né, quando eu comecei a acessar o WhatsApp, né, aquela coisa toda, aí você ia retransmitindo as mensagens, assim, alocadamente, né? Aí depois, quando a gente se toca, leva alguns puxões de orelha, você fala, caramba. Aí eu cheguei num ponto, assim, de não compartilhar mais nada, porque a rede tem esse problema, né? Ela nasceu essencialmente, assim, livre, mas ela é um problema sério, porque vai saber a índole das pessoas que criam essas notícias, não é? Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção, e tá ligado, né, professor Ed? Essa questão do livre-arbítrio e da responsabilidade em cima dele. Ele não é tão livre, o livre-arbítrio não é tão livre assim, se a gente parar para pensar nisso, não é? Então, é uma liberdade... Exatamente, professor. E uma outra coisa... eu tô lá no meu Facebook, vou compartilhar o meme. Você está construindo a sua imagem ali, né? Você acha que é o meu poder, é o meu livre-arbítrio, né? Inclusive, você abre espaço para outras pessoas discordarem daquilo que você pensa, né? Então, assim, sim. Acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso. A gente tem uma galera aí que, às vezes, né, tá indo para o mercado de trabalho e, enfim, às vezes não se preocupa tanto com isso, né? Que, que ali está a sua imagem também, tá? O que você é. Eu vou pegar qualquer coisa, vou colocar aqui, você está fazendo a construção do que você quer apresentar, né? Para essas organizações. Excelente, professor Ed, excelente. Quando você compartilha isso, as pessoas vão te conhecendo, você vai criando um perfil seu, né, na verdade, e que dá das pessoas te conhecer melhor, né, só por esse simples compartilhar, né. Excelente, professor Ed. Eu não tinha pensado ainda com essa profundidade, né. Olha só, a criação de uma identidade, esse é um insight poderoso, tá? Muito bom, professor. Bom, tem como mudar aí, por favor, né? Aí já a gente vai para o próximo slide, né? O Mitos Mestre está falando aqui, não é algo comum para gente viciada, tipo eu. Bom, a Deep Web aí já é um território, né, meio... Será que o Deep Web serve como referência para essa discussão, né, Mitos Mestre, não é? Bom, para falar a verdade, eu não conheço o Deep Web. Bom, eu tenho amigos, né, que já estão trabalhando, navegando pela Deep Web faz tempo, né, mas eu não faço a menor ideia. Eu sei que a Deep Web é meio assim, né, meio agressivo nesse ponto, né. Bom, então, voltando aqui à nossa análise, né,
Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, e aí já após o trauma da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e foi um trauma gigantesco, inclusive, que marcou o fim da própria ideia de modernidade, né? Iniciando aí a pós-modernidade num mundo confuso, destruído, literalmente convulsionado pela violência, né? Bom, quem fala desse conceito de pós-modernidade é o filósofo francês, né, o Jean-François Lyotard. Ele fala que a pós-modernidade é o despertar maldito de um sonho colorido. Bom, esse sonho colorido da modernidade é aquela crença na Belle Époque que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, é a crença na tecnologia, na ciência, que tudo aquilo ia trazer um futuro de paz, né, de paz e harmonia para a humanidade, e eles acreditavam mesmo naquilo. Era um momento lindo da história humana, né, da crença, mas ao mesmo tempo que o homem e a mulher comum na rua, né, as crianças, viviam esse período de euforia, entre os governantes, na calada da noite, havia uma verdadeira corrida armamentista, e eles se embrenharam, né, no episódio mais sangrento da história humana, né, que ceifou milhões de crianças, ficaram sem lares, basicamente a Europa inteira destruída, não é? Então, emergiu de todo esse caos, né, já em plena pós-modernidade, a Organização das Nações Unidas para a Promoção da Paz no Mundo. Bom, no começo ela era autêntica, tá, gente? A ONU foi cooptada de uma forma muito estranha pelos globalistas, a gente vai ver isso no finalzinho dessa análise, tá? Mas aqui ela era puríssima, era um esforço conjunto, né, para tentar evitar que eventos como a Segunda Guerra Mundial, inclusive a utilização das bombas atômicas na cidade de Nagasaki e Hiroshima, se repetissem no futuro, não é? Então, e eles elaboraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que na verdade, né, é uma repaginação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, né? Então, olha como que a gente avançou, né, aqui em 1948. A gente via avançando lá desde a Revolução Americana, de 1776, né, até a Revolução Francesa, passando pela Revolução Francesa em 1789, isso culmina aqui, depois da tragédia da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, aqui com a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi quando, gente, a ideia de direitos humanos foram consolidadas. Até então, os direitos humanos era uma coisa abstrata, não estava em nenhum documento oficial, não fazia parte de nenhum ordenamento jurídico em nenhum lugar do mundo. Foi aqui, né, a partir de 10 de dezembro de 1948, a ONU foi criada em 1945, né, obviamente, 3 anos depois eles produziram esse documento, que é a raiz, né, da gênese, né, da ideia de direitos humanos institucionalizados. Porque, na verdade, os direitos humanos existiam lá no tempo das cavernas, né? Mas nós tínhamos esses direitos. Esses são direitos humanos, naturais, né? Mas aqui, na ONU, ele se tornou institucionalizado, inclusive fazendo parte dos ordenamentos jurídicos, né, da maioria das nações do planeta, tá? Pode mudar, professor, por favor? Bom, nós vimos até agora como que foi penosa, né, a conquista das liberdades, né, liberdade de expressão, liberdade individual, liberdade de buscar a felicidade, né, desde que com respeito, sem atropelar aí a possibilidade de felicidade do próximo, obviamente, nessa questão do livre-arbítrio, causa e efeito e tudo mais. Então, nós vimos como foram penosas, né, essas conquistas. É como eu disse lá no início da fala, que a gente veio batendo cabeça, né, para chegar nesse ponto. Mas, paralelo a isso, nós tivemos, né, que é o contrário, um movimento contrário a essa evolução das liberdades, que se a gente vê aqui, que é a questão da utilização da censura como meio
de ascensão ao poder, tá? Gente, uma coisa máxima, né? É básico dos básicos da ciência política, tá? A censura é o primeiro passo para a implantação de regimes autoritários no mundo, tá, gente? A censura é um caminho para o autoritarismo. Olha só aqui na Revolução Russa, né? Que é iniciada aí por Vladimir Lenin, em 1917, você tinha ali milhões de pessoas que eram contrárias, né, contra ao regime, e elas precisavam ser exterminadas para que o regime fosse implantado. Bom, aqui na questão dos gulags, os gulags eram campos de concentração extremamente violentos, para onde eram levados artistas, presos políticos, intelectuais, não é? Escritores e tudo mais. É o que o sociólogo Pierre Bourdieu chama de a classe dos falantes. Gente, a classe dos falantes, ela é importantíssima, detém um poder extraordinário. Por que o sociólogo Pierre Bourdieu considera, né, professores está incluso aí, eles eram levados para os gulag, né? Professores, intelectuais, artistas, né? Escritores e tudo, jornalistas e tudo mais, é porque o que eles falam tem um alcance muito maior. Por isso esse conceito desenvolvido aí pelo Bourdieu, que é a classe dos falantes. Então, aqui na Revolução Russa, a classe dos falantes, literalmente, isso aconteceu na China também, em Cuba, literalmente foram enviadas para os gulag, tá? Olha aí como que a censura funciona, né, em vários níveis, não é, professor Ed? Aí a gente vai chegando aqui para um momento de maior, da análise mais eficiente do que a gente propôs hoje, né? Você pode mudar, por favor, né, professor Ed? Bom, você tem aqui na Alemanha nazista essa ideia de você cancelar a classe dos falantes. Ela é importantíssima. Olha aqui um exemplo de cancelamento da classe dos falantes. A queima dos livros na Alemanha nazista, não é? Gente, tem aquele filme extraordinário, né? A menina que guardava livros. Como que é mesmo, gente? Você lembra, professor Ed? A menina que... Eu assisti, eu esqueci agora. A menina que roubava livros. Roubava livros, isso. Uma menina... Excelente, excelente, não é? Uma menina que não sabia ler, e ela sabia da importância daquilo, e ela roubava livros para preservar, né? Preservar. Olha que forma, gente, extraordinariamente perversa de cancelamento da classe dos falantes, né? A queima dos livros, isso faz parte de um processo, não é? Professor, pode mudar, por favor, não? Ou ele vai mudar o slide aqui. Bom, a censura também fez parte, aliás, de todos os regimes totalitários, né? Aqui no fascismo, né, do Benito Mussolini, o fascismo foi idealizado por Enrico Corradini, né? E implantado aí por Benito Mussolini na Itália. Então, olha qual que era a ideia dele em relação à censura. Qual que era a função da censura para a implantação do fascismo na Itália, né? Fahrenheit 451. Excelente, excelente. Tá, então, olha só o que a essência, né, do fascismo, né, a função da censura do fascismo era aqui, ó, para garantir que nenhuma notícia negativa fosse direcionada contra o governo, aqueles que o fizessem corriam o risco de serem presos e até mortos, tá, gente? É cancelamento, porque a classe dos falantes é perigosa para o mecanismo, não é? Pode mudar, por favor, professor? Bom, nós vimos que após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma grande conquista com a consolidação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas para a Promoção da Paz, e a assinatura da Declaração dos Direitos Universais, né, do Homem, dos Direitos Humanos, não é? Então, isso foi
foi assim, realmente, foi um momento de convergência na conquista desses direitos, tá, gente? Mas no mundo, aqui nós estamos em 2021, ainda há muito o que se pensar sobre isso, tá, gente? Bom, aí eu estou reproduzindo isso aqui, porque isso aqui já é senso comum, não é segredo mais para ninguém, as grandes mídias falam, até a Rede Globo fala, todo mundo fala isso, a BBC, a Epoch Times, né? Você tem aí todos os grandes jornais falando sobre isso. Você tem na província da China de Xinjiang, eu não sei se eu estou pronunciando isso de forma correta, um verdadeiro genocídio cultural com os uigures, né? Os uigures, nessa província lá da China, eles são todos muçulmanos, eles são islâmicos, né? Eles converteram a religião islâmica, então eles são muçulmanos. Bom, vocês sabem, né? O conceito de muçulmano é de qualquer pessoa convertida à fé islâmica, né? Eu posso me tornar um muçulmano, qualquer um pode se tornar. Então, eles são muçulmanos. Bom, o Partido Comunista Chinês, eles acham isso extremamente perigoso para a estrutura de poder. Então, gente, o que eles estão fazendo com os uigures é uma coisa terrivelmente, uma coisa quase que não dá nem de conceber. Eles estão levando eles para campos de reeducação. Mas senão você fica dentro desses campos, sofrendo uma lavagem cerebral em tempo integral, até você desistir da sua fé e aceitar a única fé possível naquele regime, que é a idolatria ao PCC, né? Ao Partido Comunista Chinês. Você tem ali o culto de um líder, né? E ele é a única religião possível dentro do regime. Bom, aí eu não estou dizendo aí, o chinês comum não tem a menor culpa disso, estou fazendo uma crítica aqui ao próprio partido, né? Ao próprio partido que detém o poder. Aliás, é o maior partido do mundo, ele tem 300 milhões de filiados, ele tem quase a população dos Estados Unidos só de afiliados, não é? Então, eles são levados para campos de reeducação, para deixar de lado, né, a crença aqui no Islã e se tornar um cidadão digno, né, um cidadão digno. Então, você tem, aqui está havendo um verdadeiro massacre cultural aqui dos uigures. Gente, eu imagino que o tormento deve ser tão grande, né, que chega um ponto que você larga para lá. Mas só que o problema, aqui você tem um agravante muito forte, porque você é crente em uma religião, né, você professa uma religião, que também é muito, muito forte. Você não abandona o Islã dessa forma, né? Então, é uma religião realmente de dogmas muito fortes, né? Então, eu imagino o tormento, né, para essa população. Eles são meio que mestiços, tá, gente? Se você vê da história, né, essa região aqui da Xinjiang foi anexada, né? Então, você tem uma mistura ali, né, uma miscigenação entre chineses e povos de outras regiões da Europa, tá? Então, você tem aqui esse verdadeiro massacre, né? Massacre cultural, o que é também um tipo de cancelamento, né? Um tipo de censura. Você não pode professar a religião que você gosta, que você acredita e tudo mais, né? Pode mudar, professor Ed? Por favor, não? Bom, e você tem uma outra perseguição também aos praticantes, também na China, tá, gente? Aos praticantes do Falun Gong. Gente, o Falun Gong, eles meditam, é aquele pessoal bem tranquilo, que vive em contato com a natureza, então eles meditam constantemente para alcançar, né, a felicidade, um estado de bondade, né? Então, é uma prática de meditação para melhorar o próprio ser humano. Então, eles foram considerados altamente perniciosos, né, para o regime e também estão sendo perseguidos, né? Bom, essas manifestações aí você vê com chineses fora da China, né? Lá isso é impossível, obviamente, né, gente? Pode mudar, por favor, professor?
Bom, o Jack Ma, ele apareceu novamente, mas eu acho que em outubro. Bom, gente, o Jack Ma, ele foi o fundador do Alibaba, né? Bom, vocês sabem que o Alibaba, ele é uma empresa, né, do mesmo porte da Amazon, né? Lá do Jeff Bezos, né? Bom, o Jack Ma, ele ousou criticar o partido e ele sumiu. Bom, todo mundo estava achando que ele tinha sido assassinado, mas ele apareceu, fez uma aparição recente, mas ainda não se pronunciou, tá? Então, a censura lá é poderosa. Aliás, nesses últimos 2 anos, 3 anos, está havendo uma verdadeira caça às bruxas aos bilionários, né, da China. Isso também é um tipo de censura, não é, gente? Pode mudar, por favor? Professor Ed? Tá. Bom, aí você tem... A gente chega aqui, né, nós fizemos aí traçamos um paralelo em relação, né, às conquistas das liberdades e vimos as formas de censura, tá, gente? E nós temos aqui um grande equívoco, que esse é o cerne, né, de tudo que eu propus para a gente refletir aqui junto com vocês, não é, gente? A ideia é o seguinte: nesses últimos 2 anos, né, esses cancelamentos estão sendo realizados com representantes, né, do pensamento conservador, tá, gente? Mas isso pode, muita gente deve estar concordando e até gostando disso. Não, se está caçando os meus inimigos de ideais, né, então está tudo bem, tá, gente? Bom, na verdade, isso é um grande equívoco. Porque você tem ali uma das máximas, né, das ciências políticas, é quando um ente, né, uma pessoa, um governo ou o Estado, ele avança sobre as nossas liberdades, ele não recua jamais, tá? Esse é o primeiro grande equívoco em relação a isso. O segundo grande equívoco é que eles estão, mesmo sem saber, fazendo o jogo de um grupo que não tem nada a ver com o pensamento conservador, nem o progressista, nem com a esquerda, nem com a direita, tá, gente? Então, o que está acontecendo por trás disso é que nós estamos sendo manipulados, tá? Então, essa ideia de cancelar, né, só por você defender uma ideologia que não é a que eu gosto, é um caminho muito, muito perigoso, tá? E nós estamos caminhando a passos acelerados, né, passos largos, nesse sentido, tá, gente? Então, se hoje está favorável para você, não, o que estão cancelando são o pessoal que pensa o contrário de mim, que defende outra ideologia. Bom, isso é um problema muito sério. Quando um ente, uma pessoa ou um Estado, ele alcança tamanho poder de manipulação e censura, quem pode te garantir que se hoje ele está perseguindo determinado grupo social, determinado representante de um pensamento, quem pode garantir que amanhã ele não vai se virar contra você? Será que nós não estamos, na verdade, alimentando um grande Leviatã, que é o monstro, né, da obra do Thomas Hobbes, né? Bom, o Leviatã do Thomas Hobbes é um Estado poderoso, né, que avança sobre nossas liberdades. Será que nós não estamos alimentando essa fera, né, esse grande Leviatã, que poderá se voltar contra nós próprios, né? Então, essa é a reflexão que eu deixo. Eu acho que tem o último slide aí, né, professor Ed? Pois essa é a questão, tá, gente? Como eu disse, você tem um trabalho bem interessante do Thorsten Polleit, né? Esse trabalho ele publicou no Instituto Mises Brasil, falando sobre globalismo. Quando eu li isso pela primeira vez, e como eu disse lá no início da minha fala,
eu sempre me interessei por teorias da conspiração. Eu me divertia, na verdade, com isso. Eu lembro... Desculpa aí, gente. Eu lembro muito bem, eu acho que há uns 25 anos atrás, esse cara está nativo ainda, é um teórico da conspiração, o Alex Jones, desculpa. Ele estava tendo uma reunião desses grupos, né, do projeto da Nova Ordem Mundial, na cidade de Londres, né? Bom, e eles fecharam lá, a polícia fechou basicamente 2 quarteirões em volta do prédio onde eles estavam reunidos. Gente, representantes das maiores autoridades políticas, econômicas, grandes empresários, gente de influência, tudo reunido num lugar só, e não era vazado, não era notícia. Ninguém publicava uma linha, e não publica até hoje. Isso ainda tem esse nível de controle, de poder, tá? E o Alex Jones, fora do cordão da polícia, ele com um baita de um megafone, e gritando, eu conheço vocês, eu sei, ele estava até rouco, acho que ele estava falando o dia inteiro lá, não sei como ele não foi preso, né? Eu sei quem são vocês, etc e tal. E eu olhei aquilo lá e falei, cara, esse cara é louco de rocha, não é? Pois é, para minha surpresa, hoje isso não está mais nas sombras, né? Eles não saíram nas sombras, e para minha surpresa, né? E para meu estarrecimento, né? Para minha angústia, eles saíram da sombra, e tudo aquilo que a gente pensava que era uma teoria da conspiração se tornou, de fato, muito, muito real. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Bom, eu tinha programado essa fala para terminar aqui, mas aí abre a possibilidade da gente falar sobre globalismo, tá, professor Ed? Tranquilo, professor. O pessoal estava comentando aqui que, assim, foi uma aula incrível, né? Até aqui, a gente sabe que tem amanhã. Inclusive, a gente teve um comentário aqui de alguém que falou assim, ó, tá aqui. Amanhã eu vou fazer questão de colocar meu celular para despertar, para poder assistir a segunda parte da aula do professor. Olha, Luiz está dizendo que gostou muito da aula. Eu também, viu, Luiz? O professor Silvano, muito bom. Desde lá do início, né? E veio contextualizando até chegar agora. Então, assim, gerando e fazendo com que o mais bacana, professor, é que o senhor coloca alguns pontos para que a gente possa se gere reflexão, né? Muito bom mesmo, assim. Show. Também estou curioso para a segunda parte de amanhã, viu? Que bom. Eu fico contente, né? Isso é sinal que, de alguma forma, alguma coisa deu certo, né? Fico muito grato por isso. Bom, aí tem o Mitos Mestre, que eu estou curioso para saber quem é essa pessoa, porque interagiu muito aqui e está inquieto, e assim que é topzera. Ele fez o seguinte, professor, ele fez a seguinte pergunta. Mas e aí, professor? Tu acha que rolar uma guerra civil, né, um palavrão que está ali, uma guerra tecnológica, falando na total cerceação das liberdades, ou tu é mais otimista? Ele quer saber a sua opinião, professor. Agora você pegou num ponto difícil de responder, né? Olha, eu não sei o seu nome, né? Está aqui pelo seu, deve ser canal, né? O seu apelido, né? Mitos Mestres. Às vezes eu fico otimista, não é? Porque aí você tem naquela ideia que nasceu lá no processo do Renascimento italiano. Então você tinha diversas forças ali no Renascimento italiano, que foi ali a partir do século XIV, e você tinha os otimistas, né? Para os otimistas, o movimento otimista, ora, se Deus criou tudo, então é sinal que o bem é bem maior do que o mal, né? E que o mal é passageiro e que o bem prevalecerá. Aí, outros momentos, de acordo com notícia que você acessa aqui, outra ali, né? Bom, e eu tenho mergulhado de cabeça. Luiz Tomás, é meu aluno da Escola Tiradentes. E aí, Luiz, muito legal você ter assistido aí. Muito bom. Um abração, tá? Valeu. Tá, então, às vezes eu sou otimista e às vezes eu fico bastante preocupado com o desenrolar, tá, gente? Na verdade,
O meu medo, né, é que se esse projeto globalista, né, se eles não conseguirem por vias pacíficas, isso degenerar numa guerra, né? E uma guerra ninguém deseja, não é, gente? Vamos torcer para que não seja esse o caso, tá? Mas as peças do tabuleiro ainda estão em movimento e nós temos que ficar de olho, tá? Mas então é essa posição, tá? Às vezes eu tô otimista, às vezes eu fico meio pessimista, né? Mas por conta da minha própria saúde, eu prefiro alimentar o otimismo, né? Então eu acho que isso faz bem pra gente. Boa. Boa. Uhum. Professor, já está encerrando aqui, o Moisés está dizendo assim, primeiro professor que me faz amar história. Olha, muito obrigado mesmo, tá? Aí o nosso grande Eduardo colocou ali, muito bom, como eu disse e repito, essas lives são ótimas para abrir nossas mentes com argumentos e conhecimento. Bom. Excelente. Eu também concordo, tá? Eu sou viciado em lives, tá, Eduardo? Eu aprendo muito em lives, né? Eu gosto muito. Então, eu sou fã de carteirinha, eu vivo assistindo, né? Lives, né, das pessoas, e a gente aprende muito. Concordo contigo, tá? Valeu também. Desculpa, professor, eu cortei o senhor. Assim, não, imagina. Eu já tinha terminado. Tá. Amanhã, então, nós vamos continuar. Eu também estou bastante curioso para a segunda parte de amanhã. A gente tem um horário, né? E aí, amanhã, então, eu vou deixar agora a abertura para o professor Silvânio fazer o encerramento dele aí. E estamos juntos amanhã, professor. Perfeito, amanhã nós estamos de volta aí. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer muito, né, a participação de vocês, o interesse de vocês nesses temas, né, isso para nós, professores, né, isso é muito, muito importante, né, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né. Eu espero que a gente tenha a oportunidade, né, de nos encontrar no futuro, né, em outras oportunidades como essas, não é, gente? Então, olha, fica aqui o meu grande abraço, tá? E o meu agradecimento sincero pela participação de vocês, que é tão importante para nós todos, né, professor Ed? Um grande abraço para todo mundo.